Amados irmãos, queridos, louvado seja a Deus. Queridos, como eu disse no vídeo anterior a este, quando eu falei do culto da festividade com as nossas crianças, nesse mês de outubro, dos acontecimentos do sábado, e eu deixei o período de mensagem para um vídeo à parte, para um vídeo especial, porque lastimavelmente no domingo de manhã, no domingo da Santa Ceia, também foi lastimável. Foi lastimável, irmão. E como eu disse para os irmãos, que a igreja, ela é a igreja dos amigos dos pastores. A igreja é a igreja dos amigos do dirigente da igreja. O pregador convidado para o domingo de manhã era um amiguíssimo do pastor, como ele mesmo fez aquela propaganda, demonstrando ser amigo do pastor de muitos anos. Então, esse pregador, convidado, pastor de igreja, evangelista no exercício de pastor, na função pastoral. Dirige uma igreja aqui, próximo a nós. Culto com as crianças, junto com a Santa Ceia. Então era um culto de Santa Ceia, com a festividade das crianças. E o pregador era esse amigo do pastor. Olha, irmãos, eu sou contra quando eu vejo uma pessoa assentado nos bancos da igreja, ou assentado lá no altar, sem dar um glória a Deus e um aleluia, sem esboçar nenhum sentimento de quem realmente está sentindo a presença de Jesus no culto. Porque observe, eu não estou na igreja para dar glória a Deus quando o cara quer. Dá glória a Deus, irmão, você dá. Não. Não. A pessoa está lá falando, eu estou cá embaixo dando glória a Deus. Não. Eu dou glória a Deus com razão. Com a razão. Com raciocínio. Tem irmão que ele não sabe nem por que ele deu glória a Deus. A casa da irmã está pegando fogo. Glória a Deus. Tem irmãos que dão glória a Deus sem nem saber. Porque, irmão, a Bíblia diz que por tudo dai graças. Não é verdade? Mas espera aí, irmão, esse por tudo tem que ser comedido. Que a pessoa está lá no altar falando que fulana quase morre e eu estou, glória a Deus, aleluia. Não, irmão. Não. Por tudo dai graças a Deus, é verdade. Por tudo dai graças a Deus. Mas eu preciso entender e saber a hora certa e o porquê, irmão. Eu estou dando glória a Deus. Pois bem,
observo o andamento do culto, irmão. Paulo diz que ele serve a Deus com o espírito, mas também com o entendimento. As duas coisas. Eu sirvo a Deus com o espírito, mas também com o entendimento. Então eu estou ali, estou analisando o culto, irmão. Sou um crente como os bereanos, que analisava tudo. Então eu estou ali observando. Aí você observa às vezes, irmão, que no altar estão mais conversando um com o outro do que propriamente glorificando a Deus. Então eu não concordo quando uma pessoa está cá embaixo calada, ou está em cima do altar calado, e quando lhe dá uma oportunidade, ele quer levar a igreja ao delírio, ao êxtase, ao euforismo. Ele quer ver a igreja pulando, glorificando, gritando, porque ele está falando, porque ele está cantando. Mas quando ele estava cá sentado, na condição de adorador, ele não adorava. Agora que ele está lá na condição de pregando ou de cantando, ele quer que só porque ele está lá falando, o povo cá embaixo vá ao euforismo, ao êxtase. Não, irmão. Não. Dá a entender que o poder está na oportunidade de subir no altar. Dá a entender que só é crente quando está tendo a oportunidade para pregar ou para cantar na igreja, em cima do altar. É isso que dá a entender. Pois bem, o pregador lhe dá a oportunidade. Aí ele já começa a falar que está sentindo a presença de Deus. Mas não se viu isso através das suas reações. Não se viu. Eu observava ele cochichando. Pois bem, ele abre a Bíblia. Ao lado da Bíblia ele põe o tablet. Porque isso é moda. Pregar com o sermão dos outros. Pregar com o sermão comprado. É só você observar, irmão. O camarada está lá em cima do altar. Que hoje todo mundo tem um livro de sermão. O pastor, os obreiros, o irmão que prega. Tem um livro de sermão que ele comprou. Ou ele comprou, ou ele baixou na internet. Abaixa o aplicativo e vem aquele esboço, aquele livro de sermão já esmiuçado. Aí você pode observar que o camarada segura a Bíblia na mão, mas em cima do púlpito está o livro de sermão aberto. Está o tablet em cima do púlpito. O texto que ele vai pregar, ele lê na Bíblia. Mas a interpretação daquele texto está no livro de sermão. Está no tablet de sermão. Aí você ouve o pastor, o camarada, o pregador, falando de forma tão eloquente, que você pensa que aquilo ali é tudo dele, mas não é. Ele está lendo. É um livro de sermão comprado. Não é aquele esboço que você preparou por conta própria, passou a noite ali rascunhando,
rascunha aqui, anota ali, anota daqui. Deus te deu, você orando ali. Hoje está tudo fácil, irmão. Se enganam a igreja, se enganam os irmãos, esboçando conhecimento que de fato não tem. Está lendo aquilo que comprou. Porque hoje tudo é mercadejado. O camarada faz lá um livro de esboço, imprime e põe para vender. Aí você vai lá e compra. Isso é enganar a igreja. Aí tem irmãos que não conhece, não vê, não percebe e fala: nossa, aquele pregador pregou com um conhecimento que nada. Olha direitinho lá em cima do púlpito. Veja o que ele está lendo. Pois bem, sou contra isso também. Sou contra. Sermão comprado, ferramenta dos outros. Então, irmão, o pregador colocou o tablet dele lá em cima do púlpito e começou a fazer aquilo que ele chamou de pregar. Era o pregador convidado para o segundo dia, o segundo culto da festividade. Primeiro sábado à noite, segundo culto domingo pela manhã, juntamente com a nossa Santa Ceia. Começou a pregar. E lastimavelmente, irmão, posso dizer que foi lastimável, de se lastimar. Porque em meio ao que se chamou de pregação, tendo nas mãos um livro tão rico como é a Bíblia, a Palavra de Deus, com seus 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Com 3.566.480 letras, com 810.697 palavras, com 1.189 capítulos, com 31.173 versículos. O pastor achou tempo para poder falar mal de um irmão desafeto seu de 8 anos atrás, quando ele congregava na Vila Bancária com esse irmão, como um membro obreiro naquela igreja. Pois o pastor, no meio da mensagem, ele acha, em meio a toda essa riqueza que eu aqui expressei, ele acha uma brecha para abordar um irmão, onde ele diz: tem um irmão lá na bancária, eu não vou dizer aqui o nome dele. Veja bem, irmão. E começou a falar mal do irmão. Começou a falar mal, a falar tudo aquilo que ele disse que o irmão fez a ele quando ele congregava na Vila Bancária há 8 anos atrás, irmão.
Passaram-se 8 anos desde que esse pastor saiu da vila bancária, onde ele congregou com esse irmão. Parece que o pastor até hoje está ressentido contra esse irmão. Tem esse irmão como um desafeto seu. Para falar, para lembrar desse irmão em um culto de Santa Ceia, em um culto de festividade, ele como pregador convidado, para falar mal do irmão. Aí ele, falando mal do irmão, dizendo o que o irmão fez com ele. Aí ele diz que esse irmão foi uma pedra no sapato dele lá na vila bancária. Esse irmão foi uma pedra no sapato dele lá na vila bancária. Aí quando o irmão falou isso aí, a igreja riu. Porque ele falou de forma sádica. Ele falou de forma tirando uma com o irmão, que a igreja foi ao riso. Ô irmão, e você quer que em nome da amizade do pastor da minha igreja, para ter privilégios na minha igreja, para ser amigo do pastor, para ter oportunidade na igreja, para ter cargos e posteriormente até ser levado ao ministério, eu tenho que ouvir isso e ficar omisso, não sentir nada. Ô irmão, você vir pregar em cima do altar já basta o que vemos aí com os de casa. Agora vem um convidado, amigo do pastor da igreja, para em meio da mensagem abordar, lembrar de um irmão com o qual ele não goza de uma comunhão, porque se gozasse, ele não lembraria do irmão de 8 anos atrás para falar mal desse irmão. Sem o irmão estar presente, sem o irmão se defender, ter oportunidade de defesa, falando, como se diz, pelas costas do irmão. E o pior, quando se fala, não fala tudo, fala apenas um lado seu. Se pelo menos falasse a razão, o motivo, o porquê que esse irmão era uma pedra no sapato dele. O que ele disse foi que tem irmão na igreja que quando percebe o sucesso do outro irmão, tenta lhe puxar o tapete. Disse até que o irmão tentou puxar o tapete dele ao ver o sucesso dele. Só que eu quero dizer para esse pastor evangelista que na igreja não é lugar de sucesso. Igreja não é lugar de se buscar e de se ter sucesso. De forma alguma. Isso aqui é a igreja de Jesus. Todos nós somos iguais, somos um só, somos membros um do outro. Aqui não tem ninguém de sucesso mais do que outro. Você está enganadíssimo com relação a esse negócio de sucesso dentro da igreja. Mas parece que, segundo ele, quando o irmão viu o sucesso dele, tentou lhe puxar o tapete, se tornando, segundo ele, uma pedra no sapato dele. Olha, irmão, nós precisamos entender essa coisa de ser uma pedra no sapato de alguém. Existe 2 tipos de pedra na igreja. Primeiro, tem aquelas pessoas que se torna de fato uma pedra no sapato de alguém, o perseguindo,
o caluniando, fazendo de tudo para desacreditar aquela pessoa, fazendo de tudo para desestabilizar aquela pessoa da fé, por ver naquela pessoa uma determinada vocação, um determinado elevado nível de conhecimento. Aí aquela pessoa faz de tudo para derrubar essa pessoa. Aí sim, essa pessoa está sendo uma pedra. Agora existe aquela pessoa que ela é tida como uma pedra por aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não prega como ele prega, como ele quer que ela pregue. Ele não ora como ele quer que ele ore. Ou seja, a pessoa quer determinar para aquela pessoa como que ele tem que ser na igreja. Aí ele fala, não, eu tenho que ser como a Bíblia manda. Não, eu não posso apoiar isso, eu não posso me silenciar diante disso. É o que talvez o irmão Joel é aí para o pastor dessa igreja. Vai saber se o pastor não falou para esse pastor amigo seu a respeito do irmão Joel Dilto? Ora, tá vendo aquele irmão lá? Aquele irmão é uma pedra no meu sapato. Mas por quê? Porque o irmão Joel Dilto não mima, não massageia, não bajula, não puxa ali o saco. O irmão Joel não vai tomar-lhe a bênção quando ele chega, nem quando vai embora. O irmão Joel não coopera quando se passa através do copastor, arrecadando dinheiro para dar um presente para o pastor em todos os anos do seu natalício. Quando se escolhe um determinado grupo de pessoas para cada um contribuir com um taxado valor, o irmão Joel não coopera. Então o irmão Joel é tido como uma pedra, porque ele não concorda com isso. Porque na verdade, irmão, esse negócio de presentear o pastor, e antes era só o pastor, aí depois passou para o co-pastor também, aí passou para a mulher do pastor e para a mulher do co-pastor. O negócio é tão bom que estava só no pastor. Aí se dizia, e eu ouvi muito isso, que isso era honrar o pastor. Que a Bíblia diz que nós devemos honrar ao nosso pastor. Só que aí passou para o co-pastor. Aí passou para a mulher do pastor. Passou para a mulher do co-pastor. Aí aquilo que era uma honra ao pastor da igreja, passou a ser uma honra ao co-pastor, a mulher do pastor e a mulher do co-pastor. E aí nós estamos vendo aí, se arrecada dinheiro, se procura saber o que se está precisando para presentear. Aí passa arrecadando dinheiro de um e de outro, e até de forma constrangedora. Constrangendo. Porque quando você vai até alguém para pedir determinado valor, para dar um presente para o pastor ou para a mulher do pastor, aquela pessoa sente-se constrangida em dizer não. Porque se ela disser não, o pastor vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo que você não cooperou. E pode ter certeza que isso aí mais tarde vai resultar em perda de privilégios dentro da igreja. Vai resultar em perda de privilégio. Você não terá privilégios. Mas se você contribuir para dar presente à mulher do pastor, o pastor, você será privilegiado, tenha certeza disso. É o poder do presente. Diz que quem toma presente, ele fica preso àquela pessoa. O presente domina, controla. E tem pastor que espera isso anualmente. Tem pastor que ele espera
essa data com ansiosidade. Ou você nunca ouviu falar, pastor falando, que ele pensou, quando ele agradecia a igreja, pelo que a igreja fez por ele no seu aniversário, ele mesmo disse que ele pensou e comentou em casa com a esposa que a igreja não ia lembrar dele nesse ano de seu aniversário, porque ele tem sido às vezes muito duro na palavra com a igreja, mas ele agradeceu porque os irmãos lembrou. Aí ele agradeceu porque ele disse que os irmãos têm um grande amor pelo seu pastor. Então isso é que é amor pelo pastor. É você presentear o pastor no ano do seu nascimento. Não é você obedecer, ser obediente ao pastor. Não. Isso não serve para o pastor. Então é lamentável, irmão, o que nós estamos vendo. É lamentável. Pois bem, irmão. Então o irmão Joel, irmão, talvez já foi dito para esse pastor visitante que o irmão Joel era uma pedra. Por quê? Porque talvez o pastor considere o irmão Joel como, ele tem o irmão Joel como uma pedra no sapato dele. Mas não é que o irmão Joel se fez uma pedra. Não, irmão. Não, é que o pastor tem o irmão Joel como uma pedra no seu sapato. Porque o irmão Joel questiona, argumenta, o irmão Joel repudia toda a omissão, toda a neutralidade ao pecado, às coisas erradas. Toma conhecimento de que o irmão Joel fez certo comentário contra aquele erro cometido e não retratado, não consertado, mas deixado como verdade. O irmão Joel sabe que não foi verdade, que não é a verdade de Deus aquilo que foi falado. Então o pastor tem o irmão Joel como uma pedra. E talvez pode até ter falado para esse pastor amigo dele. Afinal de contas, foi o nosso pastor que pregou aqui em nossa igreja. Todos ouviram e viram que entre eles os pastores, quando fica sabendo alguma coisa de um irmão, um passa para o outro pastor. Então talvez o irmão Joel Dilto já tenha sido muito difamado pelos pastores das congregações. E ainda bem que o irmão Joel Dilto não é de visitar congregações em busca de pregar. Senão acho que ele ficaria decepcionado, porque acho que num caso desse, eu já fui difamado. Porque se entre pastor é assim, misericórdia do irmão Joel Dilto. Então, irmão, esse pastor disse que esse irmão era uma pedra no seu sapato. Mas ele não falou o motivo, por quê. Precisa saber o que é que ele fazia para esse irmão ser considerado por ele uma pedra no sapato dele. Os irmãos lembram, irmão, de Herodes, Antipas? João Batista era amigo de Herodes. Herodes era o rei, amigo de João Batista. João Batista visitava o palácio de Herodes. Mas uma certa feita, irmão, Herodes tomou a mulher do seu irmão, estando seu irmão vivo, como esposa. Sendo isso adultério. Mulher casada e homem casado, adultério. João Batista não levou em conta a amizade, mas levou em conta os valores da palavra de Deus, que diz que é pecado um homem casado divorciar-se e casar-se com outra mulher divorciada também. É adultério. João pregou isso para Herodes. Ela é casada, seu marido é vivo. Tu é casado, tua esposa é viva. Tu és um adúltero. E João pregava isso todo santo dia, na porta do palácio de Herodes.
Herodes, com certeza, teve João como uma pedra no seu sapato. A mulher de Herodes, então, nem se fala. Esse homem é uma pedra em nosso sapato. Esse homem é uma pedra em nosso sapato. Sim. Aí sim, irmão. Aí João Batista, de fato, estava sendo uma pedra. Mas por quê? Porque Herodes e a sua esposa estavam fazendo coisas erradas. Que João não concordava, não silenciava, não compactuava, não ficou neutro, mas tomou partido do lado de Deus, que condena tal união. Aí João foi uma pedra no sapato de Herodes e de Herodia. Então tá aí, irmão. Existem dois tipos de pedra. Aqueles que se faz uma pedra na vida de alguém dentro da igreja, e aqueles que são tidos por aquela pessoa como uma pedra no seu sapato, por não ser conivente com ele, por não calar-se diante das suas omissões, dos seus erros. Aí hostiliza o irmão, persegue. E eu vou dizer aqui, viu? Pastor tem tendência a serem vingativos. Eles usam o poder que lhe foram dado sobre a igreja, na condição de pastor, e eles oprimem, vinga-se do irmão que não se adequar aos seus caprichos, à sua vontade pessoal. Sim, pastor se vinga. Você não tem oportunidade mais aqui. Aqui ele não prega, aqui ele não tem cargo, ele vai ficar aí, ó, no banco. Ele vai ficar de escanteio no banco. Não vamos usar ele nem para tirar uma oferta, nem para fazer uma oração no altar. Não vamos usar ele nem para ficar de pé como se fosse uma estalta aqui atrás do altar. Não vamos usar ele nem para colher o cálice nos dias de Santa Ceia. Não vamos usar ele nem para ficar lá fora do templo, olhando os automóveis dos irmãos. Não vamos usar ele aqui para nada. Vamos tentar apagar a luz dele diante da igreja, para que a igreja não se lembre dele, para que ele se entristeça, se deprima e ou ele sai daqui para uma outra igreja, ou ele se desvia. Essa é a intenção de alguns pastores para com aqueles irmãos membros que não se adequar aos seus caprichos. Lamentavelmente, irmão, isso é uma realidade e eu sei que você sabe disso. Você sabe que eu estou falando aqui é a verdade. Isto acontece em nossas igrejas. Você sabe disso. Eles se vingam. Eles se vingam. Pois bem, irmão. Então esse pregador, esse pastor, ele ocupou-se para falar mal de um irmão. E ainda, irmão, para terminar o que ele estava falando daquele irmão, sabe o que ele disse? Que ele saiu de lá, já faz 8 anos, e esse irmão continua lá, na bancária. Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão, eu não posso aguentar isso, Jesus, e ficar calado em nome de ter amizade do pastor da minha igreja. Não posso. Não posso, Jesus. Eu queria ficar quieto ouvindo isso, como os obreiros conseguem, como a igreja consegue. Mas eu não consigo, irmão. Então, se eu não consigo, não sou eu. É o Espírito de Deus que convulsiona em mim para eu mostrar-me contrário a essas injustiças dentro das nossas igrejas, em cima do nosso altar, de onde não poderia vir. É lamentável. E continuando, o pregador, falando da sua vida pessoal, falando que ele casou
Ele namorou, noivou e casou dentro de 6 meses. Esse foi o período que ele levou para casar. Namorou, noivou e casou dentro de 6 meses. Sabe o que ele disse? Que isso aí foi coisa de doido. Ele disse que isso aí é só doido quem faz, que não era para os jovens fazer isso não. Não era para os jovens fazer isso, era para os jovens estudar, namorar. Esse foi o conselho do pastor para os jovens, para a igreja de Vida Brasilândia 1. Que não era para eles seguir o exemplo dele, pois o que ele fez foi coisa de doido, é só doido que faz o que ele fez. Namorar, noivar e casar dentro de 6 meses. Mas que aconselhou os irmãos a continuar namorando. E nisso, irmão, os crentes, eles que antigamente, dentro de 2 anos já casavam, estourando 2 anos, porque os crentes eram ensinados que o seu namoro era para casar e não podia ser um namoro prolongado por causa do pecado, por causa daquilo que Paulo pregou dizendo que é melhor casar do que se abrasar, ou seja, é melhor casar logo do que viver ardendo, queimando de desejo pela a pessoa amada, pela pessoa amado. É isso que Paulo quis dizer. Um namoro muito prolongado, há muitos riscos para o casal de pecar. A não ser que você seja anjo. Porque hoje em dia, irmão, a tentação é terrível. Principalmente nos nossos dias, onde os casais de namorado crente, eu me refiro aqui a crentes, irmão. Eles frequentam todo tipo de ambiente. Os casais de crentes, namorados, noivos, eles frequentam todos o tipo de ambiente sozinhos dois. Ficam até tarde da noite. Vão para todos os lugares que você imaginar, sozinho. E aí há o perigo, há o risco, ou não há de pecar contra o corpo? E o número do que pecam? A porcentagem tem crescido, irmão, todo ano. A prostituição entre os jovens tem sido grande no meio evangélico. Mas não ouvimos se disciplinar mais. Não se ouve colocar ninguém em disciplina mais por isso. Parece que deixou-se de ser pecado. Ou quando peca não precisa ser disciplinado. Basta apenas você casar. E em muitos casos, casam até grávidas. É lamentável, irmão. E as profecias são tudo profecias de mimar, massageando o ego. E o número dos jovens que casam grávidas, irmão, dentro da igreja, no meio evangélico é grande. A estatística aumenta todo ano. Sabe por quê? Porque o namoro tornou-se liberal. Liberal, irmão. Já vivem como que fosse marido e mulher. Aí me veio um pastor convidado na minha igreja dar um conselho para o jovem. Não fazer o que ele fez. Namorarem. E nisso nós temos pessoas que namora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos namorando e noivo. E só no beijo.
São anjos. Que Deus abençoe, são anjos. Irmãos, vamos ser verdadeiros. Vamos ser verdadeiros. É lamentável ouvir isso de um pastor de igreja, que pastoreia uma igreja há 8 anos. Em vez de aconselhar os jovens a namorar, mas em curto prazo, providenciar para casar, porque o crente não pode ficar namorando, para não pecar. Mas não faça o que eu fiz, pois isso é coisa para doido. Não, irmão, não, eu não posso ouvir isso e em nome da amizade do pastor da minha igreja ficar calado. Não, isso é terrível de se ver pregando em cima do altar das nossas igrejas. Irmãos, esta é a razão porque o irmão Joel não tem a simpatia do pastor. Porque o irmão Joel não tem o apoio do pastor. Para nada na igreja. É por isso, irmão. Porque eu não compactuo com essas coisas. Eu não estou no culto, eu não estou na igreja para ir lá cantar 2 hinos, ouvir uma palavra e voltar para casa, sem raciocinar as coisas que eu estou ouvindo e vendo. Eu tenho raciocínio, eu tenho razão. Eu penso, eu julgo as coisas. Eu tenho o poder de aprovar e desaprová-las. E nesses casos eu desaprovo à luz da palavra de Deus. Custe-me o que custar, irmão. É por isso, irmão, que esse que vos fala, que você vê na igreja, sem oportunidade para nada, sem nem mesmo ouvir citar o nome do irmão Joel Dilton em nenhum momento, mesmo no momento de ausência por trabalho, você não ouve indagar, questionar a sua esposa a respeito do irmão Joel Dilton, em busca de apagar a memória do irmão Joel da memória dos irmãos, para que não se lembre do irmão Joel, para ver se o mata, para ver se o desvia. É lamentável. Mas isso foi a pregação do culto com as crianças no domingo pela manhã, no culto de Santa Ceia, no mês de outubro desse ano de 2015. Foi isso, irmão. O que se ouviu, o que se pregou. E você quer que eu aceite? É isso? Ser malobreiro? É ficar sentado olhando essas coisas? E sair calado? Não, pastor. Não, isso não é ser malobreiro. Isso não é ser malobreiro. Filipenses 3:2, que o senhor leu e deu interpretação, depois que a pregadora pregou no culto com as irmãs, aquilo não era a interpretação do texto. Foi uma interpretação forçada, com cunho de me atacar. Porque não é ser malobreiro estar olhando para quem está falando sobre o altar. Mas quem está falando deve se preocupar com o que fala. E ser humilde para corrigir se vier a errar. Para que saia de lá aprovado. Porque eu fogo não com a injustiça, mas fogo com a verdade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.